Hoje o Cristiano pediu para que eu viesse trazer a palavra para vocês e eu estava bastante apreensivo, sentindo bastante responsabilidade, não só porque ele não vai estar aqui, mas é que essa palavra em especial, ela, enquanto eu vim preparando esse esboço, ele veio falando muito comigo e eu fiquei muito mal durante essa semana. Eu estava com umas crises assim, porque enquanto eu estava escrevendo as coisas que eu ia vir aqui falar, Deus revelou o meu pecado sobre essas coisas que eu escrevi. E o pregador, ele não é isento da mensagem, né? Ele não é isento da pregação. Mas ai do profeta se ele não falar aquilo que é levado a pregar, e ai do profeta que não vive depois daquilo que é levado a pregar, né? Então o tema dessa mensagem é o que realmente importa. E o texto que eu vou ler está lá em Mateus, no Evangelho segundo São Mateus 6, a partir do versículo 19. Se você tem a Bíblia, liga a Bíblia aí. Vou ler com o pregador. Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de vocês, são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou vocês não podem servir a Deus e a Mamon, e aqui você pode escolher a tradução que você preferir. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que foram citadas aqui, não todas as demais coisas, não todas as coisas, mas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quero orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por estar mais uma vez aqui com as pessoas que eu amo, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, estar aqui falando de coisas que são relevantes ao teu reino. Eu peço que pela tua graça o Senhor venha se manifestar através da nossa comunhão e que o Espírito Santo venha incomodar e venha falar com cada um, assim como o Senhor falou comigo essa semana. Que nós não consigamos mais viver da mesma forma, que nós venhamos buscar uma prática coerente com aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Que em tudo, Pai, o teu reino avance e que o teu nome seja glorificado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso dizer é que nós vivemos em um mundo de coisas. Eu nasci em um mundo de coisas e você nasceu em um mundo de coisas. E eu me lembro que desde pequeno, os meus pais, eles trabalhavam muito. Eles trabalhavam e, querendo ou não, eu fui moldado num tipo de pensamento que dizia assim, os meus pais trabalham para assegurar que eu tenha coisas. É claro que eles trabalhavam para que eu tivesse comida, que eles trabalhavam para que eu tivesse vestimenta, saúde, mas dentro de mim uma mentalidade foi se formando.
A mentalidade de que as coisas eram muito importantes. Porque o que fazia os meus pais não estarem comigo, preferirem trabalhar, gastar muito tempo trabalhando e não brincarem comigo, não estarem perto de mim? Então, inconscientemente, essa mentalidade foi sendo injetada em mim. Que as coisas são muito importantes. Então, eu fui aprendendo desde pequeno que amar era assegurar que a pessoa amada tivesse coisas. Amar é assegurar que a pessoa amada tenha coisas. E aí eu cresci um pouco mais e estava, sei lá, na minha pré-adolescência e tem a primeira namoradinha, né, a primeira paixão. E como é que você demonstra, como é que eu demonstrava amor com ela? Comprando coisas. Pegava dinheiro de onde não tinha, porque eu não trabalhava, pedia dinheiro para a mãe, pedia dinheiro para a avó, para comprar coisas simplesmente para dizer eu te amo. E hoje eu sou um filho, eu sou irmão, sou amigo, eu sou funcionário de uma empresa, sou membro de um partido e de uma comunidade de fé. E eu sou tentado o tempo todo a demonstrar o amor para as pessoas que estão perto de mim com coisas. Eu sou tentado o tempo todo a inserir no DNA dessas pessoas essa mentalidade equivocada acerca das coisas. Mas como cristão eu não posso fazer isso. Como cristão, eu preciso quebrar esse ciclo. Como cidadão não dessa terra, mas como cidadão do reino de Deus, eu não posso permitir que os valores desse mundo corrompam os corações dos meus amigos, o coração daqueles que me cercam. Porque se eu realmente amo eles, eu tenho que ensinar para eles aquilo que o Senhor ordena. E o que o Senhor ordena para mim e para você? Ele diz, não ame coisas. Não ame coisas. Ame a Deus e ame as pessoas, mas não ame as coisas. Eu li essa semana uma frase do Bob Marley que eu achei bem pertinente ao tema da pregação. E ele fala assim, Deus criou as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Mas hoje nós usamos as pessoas por amarmos as coisas. Hoje nós usamos as pessoas porque nós queremos coisas. E hoje nós usamos a Deus para conseguirmos obter coisas. Mas coisas nunca levam a Deus. Coisas nunca levam a nós a viver uma espiritualidade verdadeira. Pelo contrário, coisas atrapalham a nossa caminhada cristã. Porque coisas exigem cuidado, coisas exigem tempo, coisas exigem atenção, exigem devoção, exigem serviço. Ninguém compra um videogame para deixar guardado na gaveta. Ninguém compra uma televisão para deixar de enfeite na sala. Para deixar de enfeite na sala a gente compra a Bíblia, não televisão. Ninguém compra um tapete que não precisa ser lavado de vez em quando. Coisas precisam de tempo, a gente gasta tempo com coisas. E aí, para adquirirmos coisas, a gente vai ao shopping, né? E a pergunta que fica é quanto tempo a gente gasta indo ao templo da adoração a coisas? Quanto tempo a gente gasta trabalhando para conseguir conquistar coisas? Coisas, elas nos distraem, coisas que tiram o nosso tempo, coisas fazem com que os nossos olhos estejam fixos aqui na terra, apenas no hoje. E de todas essas coisas, a coisa mais cobiçada hoje é o dinheiro. Dinheiro é coisa. E dinheiro é coisa com o qual você consegue outras coisas. E dinheiro, além de coisa, é um Deus. A Bíblia chama de Mamon. E de todos os deuses na face da terra, Mamon é o Deus que tem mais seguidores. Mamon é o Deus mais adorado, até mesmo entre aqueles que professam a fé em Cristo. Mas o Senhor disse para nós, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E é importante salientar que aqui no texto, esse não podem, ninguém pode, não tem sentido de vocês não têm permissão. Não é que vocês não têm permissão de servir a dois senhores, mas isso aqui revela impossibilidade. É impossível servir a Deus e a Mamon. Um dos textos bíblicos que eu gosto demais e que é muito ignorado hoje em dia, está lá em 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, que ele fala assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Eu quero dar ênfase para esse trecho aqui. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Deixa eu perguntar uma coisa, não precisa levantar a mão, não precisa me responder em voz alta. Mas quantos aqui são contentes, de verdade, satisfeitos com a própria situação?
com a própria situação financeira? Você é satisfeito com aquilo que você tem? Provavelmente não, porque as vozes da nossa sociedade que dançam ao som dos mantras a Mamon, elas nos dizem que ter mais é sempre melhor, que ter mais nos fará uma pessoa melhor. Mas Deus diz, tendo sustento e o que comer, esteja contente. Sabe o que nós precisamos? Nós só precisamos escolher a que voz nós vamos ouvir e a que Deus nós realmente queremos servir. Se você quer a todo custo a sua casa própria, se você quer a todo custo o seu carro do ano, se você quer a todo custo comer e se fartar do bom e do melhor dessa terra, se você quer a todo custo estas coisas, as coisas daqui, então para com esse negócio de Deus. Para com esse negócio de Deus. E corre para Mamon, porque com Deus você vai estar perdendo teu tempo. Porque o que Deus oferece é diferente, Ele te oferece uma vida livre da paixão por coisas, porque Deus, Ele não é temporal nem passageiro, porque Deus, Ele te ama, porque Ele contempla a eternidade. Ele diz assim, contente-se, pois o amor à riqueza vai te aprisionar, o amor à riqueza vai te escravizar, o amor à riqueza, ele é a raiz de todos os males. Porque Deus contempla a eternidade, Ele sabe o que é importante de verdade, e Ele fala, não ame coisas. E um dos problemas da riqueza, a riqueza em si já é um problema, porque só aquele que já é rico é que tem condições de sonhar e de alcançar mais riquezas. E quem que é o rico? Né? Talvez eu estou falando de rico aqui, você fala, pô, mas eu não sou rico, eu moro no Sabará. Eu não sou rico, eu moro no SIC. Eu sou no máximo classe média. Mas o que são riquezas? Quem é o rico? O que são riquezas na ótica da Bíblia? Quem é o rico, biblicamente falando? Primeiro, nós precisamos entender o contexto histórico-econômico da época em que Jesus pronunciou essas palavras. Nós precisamos entender que a economia na época de Jesus não era essa economia global que nós temos hoje. Hoje, quando a gente fala de pessoas ricas, você vai pensar logo em Bill Gates, né? Em Carlos Slim, até aqui no Brasil a gente pensa em Abílio Diniz, Eike Batista não é mais. Mas na época de Jesus não havia essa mesma quantidade de dinheiro que há hoje. Na época de Jesus não existia essas grandes empresas e essas grandes corporações globais. Termos como bilionários e milionários são termos modernos. Ou seja, o rico na época de Jesus não é o mesmo rico da nossa época. E quem eram os ricos na época de Jesus? Quem eram esses ricos para qual Jesus está falando? Os ricos eram aqueles que tinham mais do que o básico para a sobrevivência. O rico, na ótica bíblica, era aquele que tinha o que comer, o que vestir e ainda um pouco mais. Estes são os ricos na ótica da Bíblia. E algo importante para nós entendermos e guardarmos para a gente como valor é que quem vai dizer se uma pessoa é rica ou não, não é o rico, mas é o pobre. O pobre é a medida, o pobre é a régua. O pobre é quem vai dizer que o rico é rico. Porque numa terra, tem acreditado, né? Numa terra onde ninguém tem olhos, quem tem um olho só é proclamado rei. Numa terra onde ninguém tem nada, quem tem é proclamado rico. E hoje nós vivemos numa terra global, né? No mundo globalizado, numa terra só, que é uma coisa só. E deixa eu te falar, deixa eu te contar como é que parece esse mundo aos olhos daqueles que nada têm. Eu vou ler para vocês algumas estatísticas oficiais da ONU sobre esse nosso mundo, sobre esse nosso lugar global. Estatísticas oficiais da ONU. Em nosso mundo, mais de 1,5 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas vivem com menos do que o equivalente a R$ 2,50 por dia. E também nesse mesmo mundo, existem outros 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que vivem com menos do que o equivalente a R$ 5 por dia. Em nosso mundo, cerca de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas não têm saneamento básico e nem acesso à água limpa e tratada. Em nosso mundo, mais de 800 milhões de pessoas dormem todas as noites com fome e destes 300 milhões são crianças. Em nosso mundo, outras 5 milhões de pessoas morrem todo ano por conta de doenças provenientes de água não tratada e a maioria dos que morrem também são crianças. Em lugares pobres, a cada minuto, uma mulher morre em momento de parto. São 1.400 mulheres por dia, 529 mil mulheres por ano. Em nosso mundo, 114 milhões de crianças não têm acesso à educação primária. Em nosso mundo, 534 milhões de mulheres não sabem ler nem escrever e crianças cujas mães tiveram no mínimo 5 anos de ensino básico têm 40% a mais de chance de chegar à maioridade. E por último, no nosso mundo, bilhões e bilhões de pessoas não têm um segundo par de calçado para usar e nenhuma segunda boa camiseta.
O que esses dados nos dizem? Quem somos nós perante estes que perecem? Nós somos os ricos. Nós somos os privilegiados. Finalizando sobre todas essas coisas, o que Deus requer de nós? O que Deus diz para nós? Nós que temos muito mais do que o básico. Sejam pobres, sejam miseráveis. Não. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer está lá em 1 Timóteo 6,18. Ele diz a nós ricos, que sejamos ricos em boas obras. Ele ordena que sejamos generosos, ordena que sejamos prontos para repartir, ordena que sejamos misericordiosos, ordena que sejamos instrumentos da graça a esse mundo que ignora aqueles por quem sofre o coração de Deus. O Senhor diz que só somos ricos para sermos ricos em boas obras. O Senhor diz que a razão da nossa riqueza não é acumular, mas é dividir, é repartir. Tudo o que nós temos é para que possamos abençoar, não para acumular. Eu queria encerrar essa mensagem com uma oração. E eu te convido a fechar os seus olhos e pensar nas coisas que acabaram de ser ditas, pensar nas coisas sobre as quais a Bíblia nos denuncia. E queria orar com você. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Mas muito mais deles, Senhor, muito mais deles. Tem misericórdia deles, Senhor. E desperta-nos. Desperta-nos. Tem misericórdia, Senhor, daquele que morre agora. Daquele que morre agora e não tem para onde olhar. Do que morre agora e não tem a quem recorrer. Do que morre agora a morte dos ignorados, a morte dos esquecidos. Tem misericórdia deste, Senhor, e levanta-nos. Gera em nós, Senhor, um senso de urgência, porque nós sabemos, porque nós podemos, nós devemos, Senhor. Não nos deixa acomodar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só até aqui.